Então, ouvimos dessa quarta gaveta da redenção que há em Cristo Jesus. E agora o versículo 25, ele continua com essa maravilhosa pessoa do Senhor Jesus. E ele diz o que Deus fez com ele, ao qual, que é Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação ou expiação, melhor, expiatório até mesmo, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Também esse versículo tem um conteúdo bastante amplo. Mas a primeira coisa que Deus então faz com Cristo Jesus, ele o propôs, ele o destinou, ele o colocou como propiciação, ou para propiciação pela fé no seu sangue. Esse termo propiciação aqui, na verdade, aparece no Novo Testamento apenas duas vezes nesse sentido, uma vez aqui, uma vez em Hebreus capítulo 9, e ele faz diretamente, explicitamente, referência àquela tampa da arca, o propiciatório, como ele é chamado. Então, o Senhor Jesus não foi colocado apenas por Deus como meio para propiciação, não é apenas aquele que propiciou como se fosse o meio de Deus, mas ele mesmo é o propiciatório que foi simbolizado lá no Antigo Testamento, ou prefigurado com essa tampa da arca que tem esse mesmo nome. Apenas isso já para entendermos um pouco esse termo. E o que engloba isso tudo? O Senhor Jesus como propiciatório. Aí é bom vermos um pouco, talvez, aquilo que a arca nos ensina a respeito, o propiciatório da arca. Êxodo capítulo 25. Versículo 17. Também farás um propiciatório de ouro puro. E aí tem a descrição desse propiciatório com mais detalhes. Eu gostaria de me limitar a esse ouro puro. O ouro puro mostra de forma especial a glória de Deus, e aqui, como é uma figura do Senhor Jesus, a glória de Cristo. O Senhor Jesus é aquele que manifesta de forma perfeita a glória de Deus e a sua própria glória em cima da arca. Agora, indo para Êxodo capítulo 26, versículo 34. Onde nós lemos: e porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Primeiro aprendemos aqui que o propiciatório é uma coberta, cobre algo. O que ela cobre? A arca e o conteúdo da arca. E aqui é destacado alguma coisa sobre a arca do testemunho. Por que a arca portou o nome do testemunho? Lá dentro estava o testemunho de Deus, que eram as duas tábuas da lei. Então, o propiciatório, ele cobria à vista, até mesmo do sacerdote que entrava uma vez por ano aí, as tábuas da lei. Ele sabia que estava lá dentro, mas ele não podia mais ver. E é isso que nós temos na pessoa do Senhor Jesus como propiciatório. Deus o propôs assim. O Senhor Jesus não tirou a lei fora. Ele não aniquilou a lei. Ele cumpriu a lei, isso sim. Se tornou o fim da lei. Mas a lei está lá. Só que em cima disso, nós não podemos vê-lo mais, não tem mais aquele efeito para nós. O que tem efeito para nós é o Senhor Jesus como propiciatório, como expiatório. Ele expiou a culpa. O Senhor Jesus agora é aquele que demonstra a graça de Deus acima da lei. Por isso também em algumas traduções e alguns idiomas, esse propiciatório é chamado de um trono de graça. Em alemão, por exemplo, Gnadenstuhl. Trono de graça. O Senhor Jesus cobre a lei.
E mais nesse versículo, onde que está? No lugar santíssimo. O lugar santíssimo também nos remete ao lugar onde o Senhor Jesus está agora, no céu. Nós podemos vê-lo ali, contemplá-lo ali. Talvez ainda um versículo agora de Levíticos, capítulo 16. Levítico 16, versículos 14 e 15. Ainda agregando antes, para que o Senhor Jesus pudesse aplacar para nós o rigor da lei e mostrar a graça, era necessário, obviamente, o sacrifício, com base na sua morte, como ouvimos antes. Levítico 16 agora, e os versículos 14 e 15. E tomará do sangue do novilho e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da expiação que será pelo povo e trará o seu sangue para dentro do véu e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. O que eu quero destacar aqui é o sangue aspergido sobre o propiciatório e também diante dele. O sangue aspergido nos remete à obra do Senhor Jesus. E essa obra é absolutamente perfeita. Absolutamente satisfatória para Deus. Nós lemos aqui quantas vezes o sangue foi aspergido sobre essa tampa, sobre esse expiatório, propiciatório, uma vez. Diante de Deus, ele vê uma vez o sangue do Senhor Jesus e está satisfeito, divinamente perfeito. Diante do propiciatório, 7 vezes. Nós que somos muitas vezes duvidosos, mas Deus nos dá um cétuplo testemunho, um testemunho perfeito também, que também para o nosso lado não tem absolutamente mais nada para acrescentar. Então o Senhor Jesus, ele foi proposto como Deus por propiciatório. Isso nós temos lido agora lá em Romanos capítulo 3, voltando a esse versículo. De repente algum outro irmão queira agregar ainda alguma coisa a esse pensamento do propiciatório. Mas isso ele fez pela fé no seu sangue. Nós precisamos, como já aprendemos, crer, depositar a nossa fé e fazer daquilo que diante de Deus está totalmente perfeito, na pessoa do Senhor Jesus, a nossa propriedade. Eu tenho que aplicar isso de fato a mim, senão não vale nada para mim. Para demonstrar por que Deus fez isso, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. E havia uma questão pendente. Nós hoje podemos compreender muito bem que isso vale 100% para nós. Nós estamos depois da obra do Senhor Jesus, depois da cruz. Olhamos para trás e vemos a obra perfeita, completa, já executada, sem nada para fazer. Mas um Adão, um Abraão, um Moisés e outros, até um João Batista, eles não podiam olhar para trás. Mas Deus, ele já via a cruz de Cristo e com vistas a essa cruz, ele podia também exercer a sua justiça, imputando-lhes a fé, como a Abraão, por exemplo, como justiça, com vistas à obra do Senhor Jesus. Então, quando lemos aqui dos pecados dantes cometidos, algumas pessoas pensam, são os pecados que eu cometi no passado. Sabe, quando o Senhor Jesus estava pendurado ali na cruz, os teus pecados na íntegra ainda eram futuros. O ponto que define aqui o antes e depois é a morte, a cruz do Senhor Jesus. Não é o ponto na vida em que eu estou. Obviamente que os meus pecados passados e futuros foram... o Senhor Jesus resolveu essa questão.
Mas a questão nesse versículo é, ele resolveu toda a questão dos pecados. Tanto daquelas pessoas que depositaram a sua fé em Deus antes da cruz, como depois da cruz, como depois da época da graça, para todas as dispensações, desde o Éden até o reino milenar. Que a abrangência da obra do Senhor Jesus, que a abrangência desse propiciatório, que glória podemos ver nessa pessoa, ouro puro. Ainda algumas poucas palavras sobre esse início do versículo 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, ao qual Cristo Jesus, Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Já foi explicado como era realizado aquela expiação dos pecados do povo de Israel ali no Antigo Testamento, né? Havia um lugar no tabernáculo que somente o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano. E ali a primeira coisa que ele fazia era entrar com o sangue de um novilho. Ele entrava com o sangue, aspergia o sangue no propiciatório e depois saía e aí então voltava para oferecer um sacrifício pelo povo. Deus habitava no meio do seu povo e se ele entrasse ali, se o sumo sacerdote entrasse ali inadvertidamente, sem o sangue, ele poderia morrer, porque ele não podia entrar na presença de Deus, onde Deus habitava, sem o sangue. Também temos um outro exemplo no Antigo Testamento, lá quando o povo de Israel ainda estava no Egito, Deus determinou ali um juízo sobre a terra do Egito, sobre os primogênitos da terra, e Deus disse ao povo através de Moisés que para o povo de Israel não passar por aquele juízo, não sofrer com aquela mortandade que viria sobre os primogênitos naquela terra, eles teriam que matar um cordeiro e passar o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas da sua casa. Então nós temos lá no capítulo 12 de Êxodo, versículos 12 e 13, essa informação. Êxodo 12, versos 12 e 13. Diz assim: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Portanto, a instrução era bem simples, né? Como escapar daquele terrível juízo? Como evitar que a morte entrasse naquela casa? Aspergindo o sangue, passando o sangue daquele animal nos umbrais da porta. Então, Deus ia passando de casa em casa, né, o seu anjo, e ia olhando. Se tivesse o sangue, ele passava direto. Se não tivesse, ele entrava ali e o primogênito morreria. Eu fico pensando, né, que se talvez um israelita, né, dissesse assim: eu acho que eu não vou fazer isso, né? Eu tenho já uma boa descendência, eu sou filho de Abraão, eu tenho certeza que Deus não vai entrar aqui e vai matar o primogênito aqui em casa. Ou então se ele dissesse assim: eu sou circuncidado, Deus certamente vai ver a circuncisão e vai dizer: eu não vou matar esse aqui é do meu povo. Teria entrado a morte naquela casa e o juízo teria sido executado ali. A única coisa que podia impedir aquele juízo era o sangue passado na porta.
Era a visão do sangue. Deus tinha que ver o sangue e assim ele não colocaria aquela casa, aquele lugar sob juízo. Por outro lado, quem fizesse isso, né, quem passasse o sangue na porta, estaria protegido, estaria num lugar onde não entraria ali, não estaria ali o juízo de Deus. Deus não derramaria juízo naquele lugar, porque aquele lugar estava protegido pelo sangue. Então, basicamente, o que qualquer pessoa que ouviu aquelas instruções precisava fazer era ter fé no sangue. Era acreditar na palavra de Deus de que era o sangue que podia protegê-los. Era o sangue que os tornaria propícios, ou tornaria aquele lugar propício para que eles pudessem estar ali em segurança. E agora, eu não sei se tem alguém aqui hoje, ou nos assistindo, né, que ainda não depositou a sua fé no Senhor Jesus, que ainda não conseguiu entender ou não conseguiu acreditar no valor desse sangue. Se tem alguém que medite nisso que está sendo falado nessa manhã, né? Que medite nos ensinamentos que nós estamos ouvindo nessa manhã. A única coisa que pode proteger você do juízo divino, do qual você é merecedor pelos seus pecados, assim como eu sou também, assim como todos nós somos, a única coisa que pode te proteger é o sangue do Senhor Jesus que foi derramado ali na cruz. E Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele te ama tanto, Ele nos ama tanto, que Ele propôs o seu próprio Filho para derramar esse sangue, né? Deus não providenciou esse sangue em outro lugar, até porque isso seria impossível. Ele propiciou aquele que era o único que poderia derramar esse sangue. O único sangue que poderia salvar, que poderia proteger o homem do juízo, foi Deus que propôs, e ele propôs que fosse o do seu próprio Filho. Então, que você possa nessa manhã meditar, que todos nós possamos, né, meditar nisso. Aqueles que já têm sido beneficiados por esse sangue, que possamos ter gratidão em nossos corações por isso, e aqueles que ainda não foram, que possam fazer essa decisão nessa manhã, que é depositar a fé no sangue, né? E ainda um pequeno comentário sobre esses pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, né? Como Deus é maravilhoso, né? Deus queria salvar aqueles servos que confiaram nele no passado, né? Nós vamos ainda, creio que se der tempo, né, estudar um pouco sobre isso. Abraão foi justificado pela fé e assim foi com todos os outros, né? Ninguém do passado foi justificado pelas suas obras, mas pela fé. Mas a base dessa justificação ainda não tinha sido lançada. Então, Deus teve paciência, né? Ele esperou até o dia em que essa base pudesse ser lançada ali na cruz, para também salvar os seus servos do passado.